Fala galera, mais um vídeo aí do Anti-Nerd, trazendo hoje pra vocês um vídeo aí comentando o filme novo Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, First Steps, e também fazendo um balanço geral aí, um review da wave inteira do filme. Eu publiquei já os vídeos individuais, e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre as minhas impressões gerais da wave e também como se compara com outras figuras Marvel Legends do Quarteto Fantástico, baseadas aí no quadrinho. Então eu vou comparar, como vocês podem ver, já tem algumas ali. E vamos falar um pouquinho primeiro do filme. Eu gostei bastante do filme, eu gostei mais do que o filme do Superman. Eu acho que tem muita polarização na internet, né? A gente não consegue saber bem se um filme agradou mais ou desagradou mais, porque a gente vai encontrar ambos lados na internet muito fervorosos. Tem a galera aí que prefere o filme do Superman, tem a galera que prefere o filme do Quarteto Fantástico, tem a galera que não gostou dos dois filmes e tem a galera que amou os dois filmes. Eu confesso que eu achei os dois filmes, né, que são aí os principais blockbusters do verão americano, né, das férias aí de julho, mas eu achei o Quarteto Fantástico um filme mais bonito, um filme mais elegante, um filme com a estética mais adulta, apesar de que eu acho que o filme do Superman, ele tem uma estética diferente, ele tenta uma coisa nova, então tem bastante mérito aí, mas eu achei um pouco confuso que é um filme que tem palavrão, que tem algumas questões que não são tão infantis, mas o filme, no geral, pra mim, tem uma estética mais infantil, enquanto o Quarteto Fantástico tem uma estética aí que eu considero um pouco mais adulta, um pouco mais interessante do ponto de vista cinematográfico, né? Eu também achei que o filme do Quarteto Fantástico, ele tem um problema de expectativa, né? As pessoas talvez esperavam que o filme fosse uma coisa diferente do que ele é, e o filme é bem clássico, assim, o filme... Eu vou dar alguns spoilers, então eu recomendo assistir esse vídeo só pra quem já assistiu o filme, porque eu vou discutir alguns spoilers. Eu acho que é um filme bem clássico, um filme bem redondo, é um filme onde tem um vilão, eles derrotam esse vilão. Eu acho que nesse sentido eu esperava que a terra deles fosse colapsar e que fosse justificar melhor aí essa passada deles para esse outro universo, né, que é a Terra aí 616, que é a terra principal do Marvel Cinematic Universe, do MCU. Mas o filme, ele é muito redondo, eles derrotam o Galactus e fica por isso mesmo. Tem gente que não curtiu, achou um pouco previsível, um pouco bobo. Eu acho que funciona, eu acho que o filme tá bem contado e o filme tá bem equilibrado entre os personagens. O personagem que eu mais curti foi o Ben Grimm, né, o Coisa. Mas tem coisa aí nas figuras que eu acho que eu passei a gostar menos depois do filme. Então, sem mais delongas, eu vou discutir um pouco aí mais das figuras, que eu sei que é isso que o pessoal quer ver. Beleza? Então, primeiro, falar aqui do Coisa, que foi a figura que mais me desagradou depois que eu vi o filme. Eu já não tinha dado uma nota muito positiva pro boneco. Eu acho que o boneco, em termos de proporção e articulação, tá bem legal, principalmente aqui, né? Que eu falei que ele tinha se mexido bastante no torso. Mas algo na cor eu não tinha curtido tanto. O que mais me desagradou depois de ver o filme foi o fato de que o personagem não fica sem camisa. Ele só fica sem camisa numa cena, eu acho que ainda é um flashback. Então, na maior parte do filme, ele tá usando a roupa dele inteira, né? E ele também usa uma barba, né? Durante boa parte do filme, que poderia ter sido incluída na figura, né? Essa head sculpt com barba. Eu sei que a barba é feita de pedra, mas a gente tem um exemplo aí do Colossus que tem uma barba de metal, então eles poderiam ter dado um jeito. Eu vi muita gente comentando na internet, porque a Hasbro só tem acesso ao material conceitual, né, do filme, que às vezes eles não sabem se vai ser bem assim, beleza. Mas, assim, um filme tão grande cometer um erro desses, assim, que é lançar uma figura dizendo que ela é assim no filme, sendo que o personagem mal tá assim no filme. E é uma coisa importante, não é uma coisa esdrúxula, na minha opinião, porque o personagem ele é muito humano e ele usa as roupas justamente para se sentir mais humano, para se sentir menos monstro, né? Então, uma coisa muito importante aí, não é como se ele se orgulhasse de ficar sem camisa. Ele é um personagem mais melancólico, né? Eu gostei bastante do personagem, mas a figura foi a que eu menos curti depois que eu vi o filme, porque eu achei ela muito não fidedigna ao que o filme se propõe a mostrar ele, que é ele com o uniforme completo, que nem tá os outros personagens, mas não, colocaram ele como um personagem selvagem, sem camisa, e não ficou legal, não foi um acerto aí da Hasbro nesse sentido, beleza? Eu queria fazer um comparativo com essa figura aqui, que é o Super Skrull, né, dessa Super Skrull Wave, que é uma Build-A-Figure. Vocês podem ver que o tamanho dele é bem maior, né, olha só, ele é bem maior. Tem um Coisa, que é o Coisa do Walgreens, que tem uma pintura mais legal, mas ele é basicamente uma figura muito parecida, olha.
O do Super Scrolls colocaram ainda esse cinto aqui, então o do Walgreens ele só tem o short todo azul. O do Walgreens eu acho que é os melhores Quarteto Fantástico, né, que tem, mas eu não tenho eles para comparar, então eu só vou ter aí os do Super Scroll. Mas vocês podem ver que a expressão dele, olha, tá bem legal, olha o brilho do azul, e esse coisa aqui ele vem com uma cabeça extra, inclusive. Faltou, né, a questão de acessórios extras aí nessa Wave, na minha opinião. Olha, essa figura aqui é pinless, esse aqui não é pinless. O braço também só tem um joint, que nem esse aqui, não é duplo, né? Como em várias figuras grandes. Mas eu queria mostrar aí as diferenças, né? Olha o tamanho do pé, a diferença brutal, né? No tamanho dele. Não é uma falha do filme, porque no filme ele realmente não é tão grande. Mas eu acho que como figura, assim, essa aqui acaba ganhando por ser, né, maior, assim, ser mais chunky, né? Mas essa articulação no torso, ela praticamente tá só de enfeite aqui, olha. Não mexe quase nada, ela é mais para rotacionar. Mas é muito bem feita essa figura aqui, visualmente. O laranja não me agrada tanto, porque eu acho que ele é muito, muito brilhante, muito alaranjado. Eu acho que o do Walgreens consegue ser melhor. Mas, de qualquer forma, eu diria que essa figura aqui do Quarteto Fantástico, do Super Skrull, ela é mais legal que essa daqui do filme. Comparando aqui o retrô com o novo, eu acho que é difícil comparar porque são propostas bem diferentes. O novo tem essas listras, mas esse aqui, como ele é retrô, né, ele é parece um Tocha Humana muito mais clássico. Ele não é pinless, mas ele é translúcido. Eu diria que essa figura aqui, ela tem mais detalhes, ela tá mais legal. E é interessante ver que o Tocha Humana, né, ele abre mão, né, do 4 aqui no peito. Então ele não tem isso, né, em várias adaptações do quadrinho, como se ele se distinguisse de alguma forma, né. Tanto que o Tocha Humana ele aparece em várias outras revistas também, em vários outros personagens aí. Mas eu diria que essa aqui tá mais legal, porque ela tem mais detalhes de fogo, né, e tal. Eu queria mostrar a embalagem do retrô aqui, o head sculpt dos dois, então, bem diferente, né. Esse aqui é, com certeza, o mesmo head sculpt do Surfista Prateado. Ou se não é igual. Se não é igual, é muito parecido, mas olha só. Tem várias semelhanças, né? Aí, uma coisa muito mais inexpressiva, assim. Não sei se é igual, mas ele lembra bastante. Acho que a boca tá um pouco diferente, mas tem detalhes de pintura aqui, né? Eu queria mostrar a embalagem dele, olha. Eu tô guardando esses bonecos pra mostrar num vídeo e finalmente chegou o dia, né? Que eu vou mostrar todas as minhas figuras do Quarteto Fantástico. Olha que legal, vem com os foguinhos, vem com as mãos extras, olha. Só não entendo essa mão aqui. Ah, tem o detalhe aqui do fogo na mão, mas essa mão de punho aqui, meio inútil ver ela repetida, só que sem o fogo, né? Mas tem os detalhes aqui, né? Do fogo, essa embalagem da Toy Biz, fazendo um throwback aí, né? Uma homenagem da Toy Biz, tá bem legal. Human Torch, quem quiser pausar, ler a descrição, olha aqui é a Wave. Eu gostaria de ter pego, né, alguns desses, mas tem alguns que são bem mais caros, tipo o Coisa e o Johnny Storm. Sempre o Johnny Storm é o mais caro de todos, então eu acabei não pegando. Mas bem legal essa Wave. Tem também o Dr. Doom Retro, que é um dos mais legais, né. O próximo eu vou mostrar aqui um comparativo entre o do filme e o do Super Skrull. E eu quero fazer uma troca de cabeça aí pra mostrar. Eu confesso que essa aqui é uma das figuras que eu mais gostava. Foi uma das primeiras Marvelenses que eu peguei aqui nos Estados Unidos. Eu peguei de Lucy no eBay por tipo $20, já com frete, com imposto. Mas eu gosto muito desse head sculpt porque ele tem a barba, né? Fica bem legal, ele de barba. E o corpo dele funciona bem, como um personagem mais magro. Aí tem uns detalhes na bota. Tá bem legal, eu gosto bastante desse uniforme preto. Acho que dá um tom mais moderno. Eu acho bem legal essa figura, ela não é pinless, mas o head sculpt é um dos mais legais do Reed Richards. Eu sei que teve muita crítica aí, o Pedro Pascal, né? Eu acho que é uma crítica muito em relação à pessoa dele, mas eu acho que ele fez um bom trabalho. É um Reed Richards quase meio autista, assim, meio ansioso, né? Ele tem várias falhas. E no fim, quem lidera aí o Quarteto Fantástico acaba sendo mais a mulher dele, né? E nesse quadrinho novo aqui do reboot, ela fala, eu lidero o Quarteto Fantástico. Olha como ela tá em perspectiva aqui. Então é uma coisa que tá alinhada aí com os quadrinhos da Marvel. Olha a articulação aqui, a diferença, né? A articulação
que não rotaciona aqui. Essa articulação que veio nesses uniformes novos aqui tá muito legal, tá muito bem feita, olha. Ela vai bastante, então tem uma engenharia mais moderna aí nesses Marvel Legends, que eu acho que, no geral, são muito bons, mas eles não são perfeitos porque eles poderiam vir com mais coisas relacionadas ao filme. Eu acho que a Toy Biz fazia isso muito melhor, de lançar figuras que tinham, por exemplo, variantes, né? Fazendo uma referência a uma cena específica e tal. Hoje em dia a Hasbro não se dá o luxo de fazer isso e acaba fazendo um boneco muito generalista, né? Que às vezes não é o mais legal para quem curtiu realmente o filme, para fãs do filme. Então eu achei uma aposta um pouco estranha da Hasbro nesse sentido, principalmente em relação ao Coisa, né? Aqui tá as cabeças trocadas, olha. Aqui tá as cabeças trocadas, olha. Eu acho que ficou bem legal as duas, principalmente essa aqui. Ele tá um pouco magra, né, a cabeça, mas até que engana. Eu acho que não tem nenhum problema. E o Pedro Pascal ficou um pouco sem pescoço aqui, mas então eu acho que dá pra fazer funcionar. Gosto bastante desse uniforme preto aqui. E aqui a Suzy Storm é a personagem que eu mais tenho coisas a comparar. Primeiro eu vou comparar com a Retro, que é uma figura bem polêmica, porque olha o head sculpt dela, é muito esquisito, né? Mas eu acho que não é tão ruim quanto a galera fala, porque lembra uma coisa mais anos 60, assim, um rosto mais anos 60, né? Aquele tipo de atriz que era escalada pra fazer esses papéis, tipo I Love Lucy, etc. Mas já falei que esse aqui, olha, da Vanessa Kirby, pra mim é o mais fidedigno atriz. Muito legal, muito bem feito. Muito bem feito mesmo. A articulação tá show, essa figura tá show de bola. Só faltou aí coisas mais extras, né? De repente, eu falei no meu vídeo individual, efeitos de poderes, né? Além desse daqui, efeitos de poderes, tipo de colocar o braço invisível, a perna invisível, algo nesse sentido. Então essa figura aqui, olha, não é pinless. Não tem pino aqui, mas a articulação é simples, né? No elbow eu paguei $10, bem barato nessa figura. Eu paguei 15 no Tocha Humana e 10 na Mulher Invisível. Não tem muito o que falar dela. Eu acho que não é uma figura tão ruim, mas é uma figura um pouco decepcionante para a época que ela saiu, que já é aí pós 2020. A Hasbro poderia ter feito um trabalho melhor, mais dedicado. Mas elas são figuras que evocam bastante aí o universo retrô. Aqui tá a embalagem dessa Mulher Invisível retrô, olha como tá legal. Aqui a arte também bem parecido, né, a boneca. Essa embalagem aqui tá mais conservada, né? Então para quem quiser pausar e ler a descrição, tá bem legal. Ela mexe aqui, não dobra aqui no abdômen. Vocês podem ver que essa daqui ela tem uma articulação que vai mais, mas também não é tão a mais. É sutilmente a mais. Vou dobrar aqui pra frente, vocês vão ver que é parecida a articulação, não é algo de tão gritante. Vou comparar aqui com o do Super Skrull, quero fazer um head swap também. Aqui tá a Suzy do Super Skrull. Ela tem um headscope já melhor do que a Retro, né? Mais interessante, mas também evoca uma Hasbro mais datada, né? Uma Hasbro antes de 2020. Eu acho que o corpo é praticamente o mesmo, só tem um detalhe aqui, ó, nos pés, que é diferente. Você tá vendo? Que tem tipo um salto aqui. Tá aqui, né? Lado a lado. Suzy Storm. Vamos fazer um head swap. Eu acho que ficou legal, principalmente a Vanessa Kirby. Esse headscope dela tá muito legal, encaixou muito bem, dá um tom mais moderno, né? Como se eles tivessem saído daquele universo retrô. Eu espero que os uniformes do Secret Wars sejam mais escuros, diferentes, com esse 4 mais moderno ali. Ó, aí, lado a lado, ó. Ficou bem legal, eu acho, esses head swaps. E aqui tá o Pedro Pascal com a Vanessa Kirby no uniforme mais moderno, então tô bem empolgado, já dá pra ter uma ideia de como ficariam no uniforme preto. Tô torcendo aí pra que eles mudem o uniforme. Eu só vi uma vez. Vou mostrar aqui o Johnny Storm, só pra comentar algumas coisas dele. Olha só, galera, eu só vi o filme uma vez, tá? E eu pretendo comprar o Blu-ray 4K assim que sair. Então eu pensei em rever no cinema, mas eu acho que eu vou deixar pra rever em casa, porque até lá minha opinião sobre o filme já vai ter digerido mais. Mas esse personagem aqui, olha, eu gostei da figura dele quando eu fiz o review. Só que agora que eu vi o filme, eu realmente não gostei, porque eu acho que não tá parecido. E o cabelo, galera, o cabelo dele não é assim. O cabelo dele, a gente sabe que é mais liso, tem uma franjinha aqui, o tom é mais vibrante, então não tem nada a ver. Esse Johnny Storm da figura não ficou legal em termos de fidelidade ao filme, tá? Então tá aqui o Johnny Storm lá do lado retrô, né? Não sei nem se vale a pena trocar a cabeça. Infelizmente eu não tenho nenhum Johnny Storm
do comic book, seja do Walgreens, do Super Skrull, porque é a figura mais difícil de encontrar. Mas eu trouxe aqui uns acessórios de fogo, que são do Motoqueiro Fantasma, para ver se a gente consegue fazer com que o Johnny Storm fique, né? De repente, você coloca ele na estante e funciona, né? Colocar o foguinho aqui. Infelizmente, esse fogo aqui eu acho que não vai dar pra deixar encaixado. Acho que é assim. É. Esse aqui, infelizmente, acho que não tem como encaixar bem. Fazer uma plataforma aqui. Mas, de repente, para algumas fotos, algumas coisas, você consegue reaproveitar. Eu recomendo também usar o da Fênix, né? Da Fênix Negra. Uma base aí de fogo para ele. Acho que para algumas fotos dá para fazer rolar, né? Eu queria comentar um pouquinho da surfista. Prateada, porque foi meu último vídeo e eu montei errado. Na verdade é assim, olha, a prancha. Olha como fica mais legal. Você coloca essa parte lisa no chão aqui e ela encaixa bem direitinho aqui. A prancha tá muito legal, né? Eu fiz o vídeo mostrando a prancha do outro surfista e também mostrando ela lado a lado ao surfista prateado. Duas figuras muito legais. E galera, essas figuras aí, elas já estão super esgotadas na Amazon aqui nos Estados Unidos, já estão esgotadas em vários lugares. Então, não imaginei que elas fossem vender tanto. Isso demonstra aí também um sucesso do filme entre o nicho de colecionadores, né? Porque eu vi várias pessoas que não colecionam Marvel Legends falando que as figuras estavam muito legais e gente que normalmente não gosta de Marvel Legends falando, nossa, isso aqui tá muito bem feito pro padrão Marvel Legends, etc, etc. E eu fiz a pré-venda e fiquei meio assim, né? Se valia a pena fazer a pré-venda, porque eu achei que as figuras que iam ficar um tempo, né, disponíveis e que iam chegar até a liquidação. Mas como na Amazon já esgotou todos os 6, então eu acho que é uma figura aí que não vai entrar em liquidação, nenhum deles, tá? Essa figura aqui, ela é um pouco difícil de deixar parada, ela tem alguns problemas, assim, de estabilidade, mas no geral é uma figura muito bem feita, com a pintura muito criativa, etc. Então eu gostei bastante da figura, principalmente porque eu consigo usar essa prancha aqui no Surfista Prateado Homem, e essa prancha tá muito mais legal do que a dele, na minha opinião. E ele não tem esses problemas de estabilidade, eu consigo fazer várias poses legais aí com ele, surfando, beleza? E antes de encerrar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre a cena aí do Dr. Doom, que tem algumas coisas aí pra comentar. Primeiro, falaram que é o Robert Downey Jr. na máscara, né? Segundo, falaram que foi dirigido pelos irmãos Russo, os irmãos Russo. Não parece ter nada disso que falam, então é uma coisa que não tem como ser verdade, porque é muito genérico, é uma cena muito normal. Mas dito que realmente era ele ali, vamos acreditar nisso, vamos acreditar que foi dirigido pelos irmãos Russo, legal, beleza. Mas é uma cena muito boba e que não tem nada demais, assim, acho que poderia ter sido uma cena bem melhor. Mas eu não considero que a cena pós-crédito é necessariamente parte do filme, então eu também não vou avaliar muito por isso. Eu acho que só deram um teaser ali pra provocar as pessoas e tal, mas eu acho que poderia ter tido alguma fala, alguma coisa nesse sentido. E eu vou mostrar aqui, porque faz muito tempo que eu mostrei, o Dr. Doom do Cabal 7, que pra mim é o melhor Dr. Doom. Foi anunciado aí bem recentemente o Emperor Doom. Eu não vou pegar, porque eu acho que é basicamente o mesmo boneco, só que com uma capa diferente, um detalhe aqui. Esse pra mim aqui é o mais legal. Eu sei que o retrô, ele tem uma cor mais vibrante, uma capa de plástico legal, mas eu acho que essa cor aqui é mais legal, é mais realista, assim, né? Mais sombria. E tá muito bem feito esse Dr. Doom, tá muito bem feito. Pra mim é uma das obras-primas aí do Marvel Legends da Hasbro. E esse tecido aqui também tá muito legal, o corte tá muito preciso. Tá muito interessante essa figura aqui. Ela vem com a cabeça do Doombot também, né? Ele sem o capuz aqui, que é muito legal. Assistam lá o meu vídeo, é um dos primeiros que eu lancei no canal. Então, muito bem feito esse Dr. Doom, muitos detalhes aí. Mas tá muito legal esse torso aqui, tipo essa cor. Olha aqui a texturinha, muito bem feito. Vem com arma, vem com cabeça extra, vem com mão extra. Então, Dr. Doom Cabal 7, uma das masterpieces aí da Hasbro. Eu queria mostrar também o MODOK, que eu sei que ele tem um crossover, né, com o Quarteto Fantástico. É uma figura que eu ainda não mostrei no canal, eu pretendo mostrar, mas seria legal ter feito um unboxing dele, porque o legal dele é saber como que monta ele, né, ele é todo diferente para montar, assim, você tem que encaixar alguns pedaços. Mas eu queria pegar essa parte aqui e ver se eu consigo colocar no Johnny Storm de alguma forma. Ó,
Mas agora que vendo aqui a peça, não sei se tem muito sentido, né? Tipo, em último caso, sim, se a pessoa não tem mais nenhum acessório de fogo, até vai, mas isso aqui não rola muito. Ele é bem específico do MODOK mesmo, que é uma figura bem legal, principalmente de enfeite aí. E tem uma articulação bem legal, olha o braço aqui, a perna, olha, o pezinho mexe. Ele é bem esquisito e ele tem um head sculpt também alternativo, que é bem legal. Essa aqui, na minha opinião, é uma das figuras mais parecidas com o boneco original da Toy Biz, que era uma Build-A-Figure. Esse aqui é um dos mais parecidos, galera, com o MODOK da Toy Biz. Queria falar um pouquinho também do Dragon Man, que saiu aqui nos Estados Unidos, né, $90, mais imposto, quase $100. Eu não peguei, tá, galera, porque eu perdi ali a pré-venda do ano passado, não de perder, assim, de não conseguir, eu realmente escolhi não, porque eu tava começando a colecionar e $100 parecia um pouco caro, mas me arrependi, porque ela é uma homenagem à figura da Toy Biz. E eu não sabia, mas tem várias curiosidades sobre o Dragon Man, por exemplo. Ele era o Marvel Legends, um dos mais caros de todos, né? Aqui, eu acho que ele ainda fazia parte da coleção Fantastic Four Classics, não era nem Marvel Legends, mas ele tem o mesmo esquema. E também, essa nova figura aí da Hasbro usa uma embalagem que faz uma homenagem total, né? A figura da Toy Biz usa o mesmo design. Então, bem legal. Não sei se eu vou conseguir pegar, porque já tá um pouco caro, né? Não tem mais como comprar pelo preço de retail, de lançamento, né? De $90. Então, só no aftermarket, só preço de eBay. Ou se aparecer aí no Facebook, alguma coisa, eu acho que uma hora aparece, né? Tem muita gente que compra duplicado e acaba vendendo por um preço não tão lucrativo para eles. Mas vamos ver aí, é uma figura muito bem feita que eu gostaria de fazer review aqui no canal. Então, tá aí o meu balanço geral do filme Quarteto Fantástico First Steps. Eu vou dar uma nota 4 estrelas de 5. Eu gostei bastante do filme, tá? Me fez gostar menos das figuras, em algum sentido. Mas, de qualquer forma, eu acho que as figuras estão muito bem feitas e as notas das figuras que eu dei nos meus reviews individuais, elas permanecem o mesmo, com exceção, talvez, do Johnny Storm e do Coisa, que acabam se tornando figuras pra mim que eu gosto menos depois de ver o filme, porque eu acho que a Hasbro cagou aí na fidelidade em relação ao filme, beleza? Mas são figuras muito bem feitas. Se você gostou do filme, eu recomendo muito pegar. Mas eu gostaria de ter tido aí, de repente, um 2-pack com uma cena específica. Acho que o Herbie faltou também, poderiam ter lançado o carro, poderiam ter aproveitado várias coisas, mas a Hasbro parece que não tá muito afim de arriscar aí com os filmes do MCU recentemente. E a prova disso é o filme Thunderbolts, que foram lançados apenas 2 2-packs e que nem foram lançados ainda, vão sair em setembro, né? Muitos meses depois do filme, então não dá pra entender. E vamos ver se vão lançar mais coisa aí depois, né, que os filmes são lançados. Tanto do Quarteto quanto do Thunderbolts. Então, fiquem ligados aí no Antinerd, que já tem muito review gravado, tem muito review aí pra sair. E também as pré-vendas aí do resto do ano já estão garantidas a sua quase totalidade aí das figuras mais legais. Então, lançamentos em primeira mão, só aqui no canal do Antinerd. Um abraço!